Você sofre de dor na barriga, cólica, gases, diarreia, constipação, acne, dermatite, queda de cabelo, fadiga? Esses sintomas podem ser ocasionados por alguma intolerância alimentar. Então vamos identificar e entender o que é intolerância alimentar e o que é alergia alimentar. Alergia alimentar, que é bem conhecido, é diferente de intolerância alimentar. Mas para ficar claro, eu vou explicar para vocês exatamente o que é cada um, tá? A alergia alimentar, que é a tradicional, ela é uma alergia alimentar com resposta rápida. Então, o que significa isso? Uma pessoa come um determinado alimento, por exemplo, ingeriu um caranguejo, e a pessoa tem um edema nos lábios. Isso é um quadro bem característico de uma alergia alimentar. A alergia alimentar ela é mediada por uma imunoglobulina E, que é a IgE. Então, a resposta que essa imunoglobulina E dá no corpo, normalmente é edema, né? Então, pode ser edema de lábio, edema de pálpebra, ou inchar algum membro. Muitas vezes pode vir também com aquelas placas vermelhas no corpo que coçam ou que estão bem vermelhas e quentes. Isso é bem característico de uma alergia alimentar, uma reação alérgica, tá? A alergia, ela se dá de forma imediata, então você tem um contato com aquele alimento específico, você logo apresenta esses sintomas, e muitas vezes ela é mais grave, precisa ser tratada de forma um pouco mais urgente pelo risco da anafilaxia, né? Da pessoa ficar sem respirar. Então tem um risco aí bem grande envolvido. Não é muita gente, não é uma grande parte da população que apresenta alergia alimentar, mas nós temos vários casos. Diferente da intolerância alimentar, que muita gente apresenta. A gente tem uma média que 50% da população tem alguma intolerância alimentar. Mas o que é a intolerância alimentar? Intolerância alimentar ela pode ser classificada, ou a gente pode nomear como uma alergia alimentar tardia. Então, diferente daquela alergia alimentar precoce que a gente citou, a intolerância alimentar ela é uma alergia alimentar tardia. Essa alergia alimentar tardia, ela é mediada por uma outra imunoglobulina, que é a imunoglobulina G. Qual é a diferença? A imunoglobulina G, ela dá outros sintomas diferentes da imunoglobulina E. Os sintomas são mais inespecíficos, então, por exemplo, você pode ter uma constipação, você pode ter uma diarreia, você pode ter uma dor abdominal, você pode ter uma dermatite, você pode ter acne, você pode ter retenção de líquido, você pode ter fadiga. Então, os sintomas são diversos de uma intolerância alimentar e isso acaba fazendo com que ela seja bem mais difícil de ser diagnosticada, já que os sintomas são extremamente inespecíficos, tá? A intolerância alimentar, ela tem uma característica de ter uma manifestação tardia. Então, você ingere um determinado alimento e você apresenta de forma mais tardia esses sintomas. Às vezes, 24 horas, 48 horas após a ingestão desse alimento, você pode apresentar uma dor de cabeça que você não sabe de onde veio e pode ter sido daquele alimento específico que você tem uma intolerância alimentar. E como é que funciona definir como surgiu essa intolerância alimentar? A intolerância alimentar, ela começa lá no intestino, tá? No momento que você tem um processo inflamatório na tua parede intestinal, por diversos mecanismos, é uma má alimentação, é estresse, é uso de antibiótico, é uso de muito corticoide e outras medicações. Então, você tem uma alteração da tua parede do intestino e da tua microbiota intestinal, que são as bactérias que estão lá dentro do teu intestino. E por esse motivo, quando você come, por a parede do intestino estar inflamada, você pode gerar uma reação inflamatória naquele local onde já está inflamado, e essa inflamação promove uma alteração das células do intestino e elas começam a dar passagem para algumas moléculas alimentares. Então, o que significa isso? Você comeu um determinado alimento e ao invés de ele ficar só na tua parede do intestino para que a bactéria, o probiótico, comece a digerir e fazer o processo de metabolismo, ela começa pequenas partículas passarem
dentro das células do intestino, que são os enterócitos, e essas partículas elas criam uma reação de imunidade, então o corpo começa a se defender dessas partículas, tá? E outra coisa importante é porque existem as bactérias no nosso intestino e quando o nosso intestino está inflamado, tem a endotoxemia, algumas partículas dessas bactérias mortas passam também pela parede ali do intestino e nosso corpo também começa a criar uma reação de imunidade. E aí o que acontece? Se o corpo começa a ficar imune, querendo combater um determinado alimento, é quando você desenvolve uma intolerância alimentar. É por isso que muita gente, às vezes, tem intolerância alimentar a mais de um alimento. Às vezes a pessoa tem intolerância ao ovo, à castanha e ao leite, por exemplo. Ela consegue ter intolerâncias alimentares em mais de um alimento, porque o problema não é o alimento que não é saudável ou que a pessoa não consegue metabolizar tão bem aquele alimento. A questão é porque o intestino está tão inflamado que qualquer alimento que você tem o hábito de consumir pode entrar lá na parede do teu intestino, inflamar, provocar essa reação de intolerância e imunidade e o corpo começa a não digerir tão bem aquele alimento e ficar certamente intolerante, o que pode causar esses sintomas que eu citei para vocês que são inespecíficos, né? Então, você pode ter dores no corpo relacionadas a um alimento específico que você consumiu. Então, acaba que o diagnóstico da intolerância alimentar, ela é muito mais difícil por conta desses sintomas inespecíficos. Existem exames que você pode fazer. Muito comum a gente fazer exames de sangue, por exemplo, a intolerância à lactose, que a gente vai ter um vídeo só falando sobre isso, tá? Mas outros alimentos ficam um pouco mais complicado. Então, hoje já existem alguns exames que você pode fazer dosando no sangue a quantidade de imunoglobulina G que responde a cada alimento, tá? Então, a gente consegue direcionar. Mas existem os alimentos que são mais comumente causadores de intolerâncias alimentares. Quais são eles? O glúten é o principal, é o que mais causa intolerância alimentar. Muitas pessoas, quando fazem uma dieta com glúten e experimentam retirar o glúten, pelo menos aí uma semana da dieta, já sentem uma melhora de todos os sintomas. Dores no corpo, de dor de cabeça, melhora do trânsito intestinal, melhora de gases. Então, essas pessoas elas já têm uma resposta muito boa com a retirada do glúten da dieta. Então, essas pessoas já têm um diagnóstico de intolerância ao glúten com a prática. Eles simplesmente tiram da dieta por um momento, observam a melhora e quando reintroduz, observam a piora. Então, já conseguem identificar essas intolerâncias, tá? Então, é interessante a gente testar os alimentos que a gente suspeita, se a gente não tiver como fazer um exame específico que mostre pra gente aquela intolerância alimentar, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já curtem, compartilhem e se inscrevam aqui no canal para ficar por dentro de todos os vídeos que a gente posta toda semana, tá? Então até o próximo vídeo!